Olá, caros alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você poderá estar assistindo essa aula, né? Mas eu desejo a todos bons estudos, né? Então, pessoal, sem mais delongas, até porque essa aula será bem extensa, né? Iniciaremos agora e terminaremos no sábado, né? Nesse caso, os elementos e as excludentes da culpabilidade. Dentro das considerações gerais, né, já quero fazer aqui, na aula anterior, no estudo sobre o estágio da dogmática penal, nós vimos a culpabilidade como um juízo de reprovação, essa censura que recai sobre o autor de um fato típico e ilícito, valendo-se até então de uma capacidade de autodeterminação, né, que contraria essa ordem jurídica, embora pudesse ter adotado outra postura. Né? Dentro desse contexto, a culpabilidade ela é constituída de três elementos, que é o quê? A imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude. Pode ser nesses três casos, né? E cada um desses elementos pode ser excluído aqui no caso concreto, tá? Que nós estudaremos e também na vida prática, se você aí vir a ter um caso sobre essa questão. As excludentes de culpabilidade, elas são chamadas de dirimentes, né? Neste contexto, nós vamos analisando aqui os elementos dessa culpabilidade e as suas respectivas excludentes. Essa imputabilidade, ela é excluída pela doença mental do artigo 26, caput, do Código Penal, pelo desenvolvimento mental incompleto ou retardado, artigo 26, também caput do Código Penal, a menoridade penal, artigo 27, nesse contexto do Código Penal, e a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou de força maior, do artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal, onde, de uma forma mais a miúde, tentaremos esclarecer cada uma delas, né? Nesse contexto de exigibilidade de conduta diversa, nós vamos ver que ela é excluída onde? Pela coação moral irresistível, artigo 22 do Código Penal, e pela obediência hierárquica também do artigo 22 do Código Penal. A atenção que eu trago aqui é que essa exigibilidade de conduta diversa também ela tem se admitido como causa de existência de causa supralegal, tá certo? E já quanto à potencial consciência da ilicitude, ela pode ser excluída pelo erro de proibição inevitável ou excusável, né? Artigo 21, caput do Código Penal. Hoje nós iremos, nessa aula aqui, nós iremos até exigibilidade, até chegar nós iremos até embriaguez, né, embriaguez da lei de drogas, aí, a lei 11.343 de 2006. Entraremos na próxima aula em exigibilidade de conduta diversa. Até porque eu falei para vocês que esse conteúdo sobre culpabilidade, né, ele é bem extenso, tá certo? Então, assim, e falaremos também, né, aqui posteriormente, né, nessa aula que vai ser no sábado, sobre, né, falaremos sobre essa exigibilidade de conduta diversa, coação moral irresistível, né, também é resistível, coação física irresistível, potencial consciência da ilicitude, exclusão dessa potencial consciência da ilicitude, e as causas supralegais dessa exclusão da culpabilidade. Falaremos aí de forma mais aprofundada, né? Na próxima aula, tá certo? E aí nós vamos ver que alguns segmentos da doutrina admitem ainda as excludentes supralegais, tais como o fato da consciência, né? O conflito de deveres, o excesso excusável e nas excludentes de ilicitude e a desobediência civil. Também temos os integrados, que são incorporados a uma comunhão nacional e reconhecidos aqui o exercício de direitos civis. Concernente aos usos, costumes e tradições características da sua cultura. Historicamente, se sustentou que a inimputabilidade daqueles que vivessem
estado de isolamento até então, passou a se sustentar de que seriam considerados inimputáveis os índios isolados, imputáveis os integrados, né, nesse contexto. Aqui, integração seriam submetidos a um exame pericial antropológico idôneo e fundamentado sobre a sua culpabilidade, até então, sobre a sua imputabilidade, tá certo? Referido paradigma não prevalece em nossa doutrina e nem jurisprudência já há muitos anos. Para o STF, quanto à relação dos integrados, é dispensável o exame antropológico, até então, se o juiz afirmar a sua imputabilidade plena, com fundamento até então em uma avaliação do grau de escolaridade, a fluência na língua portuguesa e o nível de liderança também exercida naquela quadrilha e outros elementos aqui de convicção nesse contexto. De forma mais contundente, em precedentes anteriores, esclareceu-se à Corte Superior uma rejeição dos índios, até então, às normas do artigo 26 e parágrafo do Código Penal, inexistindo aqui razão para os exames psicológico e antropológico se presente nos autos para afastar qualquer dúvida sobre a imputabilidade. Só o fato de ser um índio não é decisivo aí para a aferição da imputabilidade penal, pouco importa o grau da sua integração. As regras acerca da imputabilidade são aplicáveis aos índios da mesma forma que se aplicam aos demais cidadãos, né? Só resta aqui, até então, afastar, né, o quê? Se estivermos diante de algumas hipóteses de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado e a menoridade ou a embriaguez fortuita e completa. No caso concreto, poderíamos ter aí a exclusão da culpabilidade do indígena, da ausência, ou também, né, ou por outra razão, a ausência de potencial consciência dessa ilicitude, tá certo? Constatação dessa inimputabilidade. Ela dependerá de quê? Da modalidade que estamos tratando, que podemos estar tratando. Por quê? A imputabilidade por doença mental, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, a constatação ela deve ser primordialmente por exame pericial. Já a imputabilidade por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou de força maior, né, também dependerá do exame pericial. Os exames periciais aqui, eles não vão vincular ao juiz, quero deixar bem claro. Não se pode olvidar também, todavia, que os peritos, eles possuem conhecimento técnico e conduzem até então ao embasamento das decisões judiciais amparadas aí até em suas convicções. Eu diria que ficaria, né, qualquer decisão do magistrado nesse contexto ficaria totalmente fundamentada. E o juiz ele poderá discordar aqui do laudo pericial, desde que o faça fundamentado até então, né, por força lá do mandamento do artigo 93 da Constituição Federal, inciso 9, que diz que todas as decisões emanadas do judiciário devem ser totalmente fundamentadas, tá? Embora nós temos visto que na prática muitas das vezes não existe. Imputabilidade por menoridade, não haverá aqui que se falar de exame pericial. A situação do Estado ela é provada aqui documentalmente. O que prova que a pessoa é menor de idade? A certidão de nascimento ou a identidade civil, né, o RG, para se completar. Aí foi ser elaborado até então uma súmula 74 do STJ, que a menoridade do réu requer prova por documento hábil, né? Havendo qualquer dúvida acerca dessa documentação, é possível a realização de identificação criminal, fotográfica, datiloscopia, né? Ou por perfil genético até então. O momento da constatação dessa inimputabilidade, em regra geral, é que a inimputabilidade ela deve ser aferida no momento da conduta, da ação ou omissão. Penalmente relevante aí, em regra, está expressa lá no Código Penal, doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, artigo 26 do Código Penal, e também a menoridade, no artigo 27, combinado, né,
com o artigo 4º do Código Penal. Os critérios aqui para aferição da inimputabilidade são 3 critérios, né? O biológico, o critério psicológico e o biopsicológico. Quanto ao critério biológico, a aferição da inimputabilidade diz respeito à análise de uma existência ou não de alguma modalidade. Essa anomalia psíquica desses estados mentais patológicos e os desenvolvimentos mentais incompletos ou retardados e esses transtornos mentais permanentes ou transitórios. Não se considera a capacidade de entendimento portador de qualquer anomalia psíquica, né, seja considerado inimputável. Essa mutante aqui foi o sistema adotado em nossa legislação até então para aferição da imputabilidade por memoriada aqui até então, né? Basta aqui, nós vamos entender, né, que basta a menoridade, o que conduziria à constatação da ausência completa dessa capacidade de entendimento até então, e, consequentemente, a imputabilidade, onde essa presunção ela é absoluta, né, está alicerçada aí razões de política criminal, e para a menoridade adotamos aqui um critério biológico, chamado de cronológico ou etário até então. Já o critério psicológico, não importa aqui, né, se o agente ele possui ou não qualquer modalidade de anomalia psíquica, né? O caráter decisivo aqui é onde o agente possui ou não essa capacidade de entender aqui o caráter ilícito do fato e determinar se conforme esse entendimento. A teoria adotada para a embriaguez completa proveniente do caso fortuito ou de força maior, nessa questão, né, é o caráter psicológico. Então, o que nós vemos aqui, até então, para não ficar nenhuma dúvida, é que adotado pelo Código Penal, quanto à menoridade, é o caráter biopsicológico, tá? Mas nós temos que tomar a cátedra, como eu sempre tenho dito, né? Esse caráter biopsicológico, é a mistura dos dois, do biológico com o psicológico, unifica esses dois primeiros, como por outrora já disse, exige que o agente seja portador dessa anomalia psíquica, né? E até então que ele não tem essa capacidade de entender o ilícito ou de se determinar de acordo aqui com esse entendimento. Foi o critério adotado aqui pelo nosso Código Penal para o caso da doença mental, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, nos termos do artigo 26 caput do Código Penal. Eu tenho até em tom de jocoso, né, de brincadeira, você pode dizer para uma pessoa, né, fala, não, você não precisa chamá-lo de retardado. Você falar só assim que ele é enquadrado lá no artigo 26 do Código Penal, você já está chamando ele de retardado. Para quem tem conhecimento jurídico vai entender, né? Outro tema bem relevante é a emoção e a paixão, né? A emoção e a paixão não exclui essa imputabilidade penal, do artigo 28, inciso 1º do Código Penal. Os conceitos estão próximos, né? E é certo que nem a emoção e nem a paixão afastariam essa imputabilidade. A emoção ela constitui uma acentuada excitação do sentimento, já a paixão é a emoção potencializada. Emoção é mais transitório, é fugaz a raiva, o medo, o susto. Já a paixão é mais duradoura nesse contexto aqui, né? É o ódio, o amor, o fanatismo, a inveja, o ciúme. Dentro desse fanatismo nós temos visto o que ocorreu lá com o mito, né? O Bolsonaro, que o rapaz lá, o Adélio Bispo, por inveja ali, por fanatismo, um trem doido, meteu uma facada nele lá. Então, voltando aqui, sobre o ponto de vista doutrinário, né? Aí nós vamos ver que elas são astenca e estencas. As astencas, elas derivam de debilidades orgânicas, são sensações como medo, pavor, desespero, e as estencas são pessoas vigorosas, fortes, e produzem uma sensação de ira, de cólera, nesse contexto. Emoção e paixão como excludente de culpabilidade, nós vamos entender que excepcionalismos
a emoção e a paixão, ela pode atingir aqui estados patológicos, né? As modalidades de doença mental. Poderíamos falar na exclusão dessa imputabilidade, mas não pela emoção ou pela paixão, e sim pela doença mental, né? Nesse contexto lá do artigo 26. Pode ser o caso ainda de caracterização de semi-imputabilidade, é uma identificação até então pela perturbação da saúde mental do artigo 26, parágrafo único do Código Penal, tá certo? Emoção ou paixão, essa exclusão da culpabilidade em duas situações. A situação patológica, isso que caracterizasse essa doença mental, e decorrente de coação moral irresistível aí à possibilidade dessa exclusão, desses dois contextos. Emoção como minorante e como atenuante, nós vamos ver que a nossa legislação, ela não permitia a exclusão da imputabilidade pela emoção, pela paixão. A depender do caso, uma causa de diminuição de pena, que é uma minorante, ou uma atenuante. O exemplo mais clássico é lá do artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, que é uma diminuição de pena de 1/6 a 1/3, quando o agente, né, pratica o crime sob domínio aí da violenta emoção e logo em seguida injusta agressão, né, a injusta provocação da vítima. Exemplo dessa emoção figurando aqui como circunstância atenuante nos termos do artigo 65, inciso 2, a linha C do Código Penal. Eu penso que vocês viriam muito essa questão da violenta emoção em um júri, quando há essa diminuição de pena aqui, e aí quando o agente age nesse contexto. Mas tirando isso, é muito difícil vocês verem em outros contextos, tá certo? Excludente da imputabilidade. A imputabilidade ela poderá ser afastada aí, nós vimos, por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, artigo 26, essa menoridade penal, artigo 27, e a embriaguez completa proveniente aí de caso fortuito ou de força maior, artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. E aí passemos então a uma análise pormenorizada de cada uma dessas hipóteses de exclusão dessa imputabilidade penal, tá certo? Como eu sei que fica muito monótono sobre a questão do vídeo, eu penso que você deve fazer assistir várias vezes para ter uma noção básica aí desse contexto. Nesse contexto aí, tá? Doença mental, artigo 26 do Código Penal. São a primeira causa, né, de imputabilidade, poderá ser afastada aqui, imputar alguém e eu vou tirar essa imputabilidade. Estou imputando a determinada pessoa, igual o caso que eu fui essa semana, atendi lá na delegacia, 2 estupros consumados e uma suspeita de um outro que estava em averiguação, né? Então, nesse contexto, eram 2 vizinhas, 2 irmãs, o camarada estuprou e as 2 menor de idade, né? E era estupro de vulnerável, e a sobrinha que convivia com ele, porque estuprou as 2 de fora. Então, supunha que ele também estava estuprando a sobrinha que morava dentro de casa com ele. Então, ela vai ser afastada nesse quesito aqui. Por quê? De imputabilidade, porque ele tem esquizofrenia, transtorno bipolar, também síndrome do pânico, o capeta 4 está juntado no cara. Então, ele vai ser afastado automaticamente. Eu entrei com um incidente de insanidade mental, né, para que o juiz já logo entenda, né, já juntei os laudos e automaticamente ele vai ser inimputável. Não que ele vai ser despenalizado. Nós veremos que ele vai para um hospital aí de custódia para ser analisado. O artigo 26 caput do nosso Código Penal, o que eu quero dizer? Que ele não será penalizado em cadeias normais, né, como os outros. E aí o artigo 26 ele diz bem assim: é isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar se de acordo com esse entendimento. Eu estava falando da violenta emoção aí, né? E da paixão, é quando ela o quê?
ela é uma situação patológica, vira uma doença na vida da pessoa, né? Nós temos visto tanto situações de homem como mulher, né? As pessoas ficam desequilibradas nesse contexto e acabam cometendo crimes, né? Porque vira uma doença, né? A pessoa persegue a outra e assim por diante, né? Então, sim, os casos da vida real, tá? Requisitos para a configuração da inimputabilidade, né? Qual é o requisito? A adoção do critério biopsicológico, nós já vimos, acerca dessa inimputabilidade por doença mental, né? E a exigência de dois requisitos aqui. Requisitos biológicos, que é o qual? Essa anomalia psíquica é doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. O requisito psicológico é o quê? A ausência dessa capacidade de compreensão de ilícito, né, ou de se determinar de acordo aí com tal compreensão, e o agente não sabe o que faz, ou sabe o que faz e que ele não consegue aí ter esse controle. Quanto à doença mental, esse desenvolvimento mental incompleto ou retardado, o artigo 26 caput, ele diz que o seguinte: a imputabilidade pode advir das seguintes anomalia, né, psíquica. Doença mental, essa expressão doença mental, ela deve ser analisada aqui, envolvendo toda e qualquer alteração dos parâmetros de normalidade psíquica do agente, ainda que produzido por causa externa, que é o vício do álcool ou de outras drogas. Exemplos aqui: a psicose, esquizofrenia, paranoia, demência, alienação mental, distúrbio obsessivo, compulsivo, né? Aí tem o T também, que é o transtorno explosivo intermitente. Então, assim, eu fiz um curso relacionado à júri e também lá foi discutido todas essas doenças mentais aqui que pode ser atestado a causar insanidade mental. E pode haver também doença mental de caráter transitório, como o delírio febril aí também nesse contexto. E também colocaria o TEI, né, que é esse transtorno explosivo intermitente. E aí tem inúmeros outros aí, tá certo? Um detalhe, tem também a síndrome de Borderline, né? É um deles. Um detalhe importante é que pouco importa a priori se a doença mental ela representa intervalos dessa lucidez. Força de expressão prevista na legislação, por força expressa aí dessa previsão legislativa, no artigo 27 do Código Penal, e constitucional, o artigo 228 do Código da Constituição Federal, né? Essa presunção é absoluta dessa incapacidade de entendimento. Já quanto ao desenvolvimento mental incompleto, podemos incluir aqui os menores, né? Porque tem expressa previsão legislativa lá no artigo 27 e também na Constituição Federal, artigo 228 do Código da Constituição Federal. Essa presunção absoluta de incapacidade de entendimento, sendo considerado inimputáveis aqui pela própria idade. Entendimento doutrinário, aqui incluído nesses rolos, os índios isolados. Atualmente, entendimento do STF aí, que o fato de ser indígena, ainda que isolado do restante da comunidade brasileira, não é razão para essa inimputabilidade. Se amodam ao tal conceito, surdos e mudos. A surdez, mudez aí é uma anomalia, né? E reduz a capacidade de interação do indivíduo na vida social. Por isso, essa modalidade de desenvolvimento mental incompleto, né? Sabemos, o só fato de ser surdo e mudo também, ou de possuir qualquer outra anomalia psíquica, né, não conduz necessariamente à inimputabilidade. É imprescindível aí também o requisito psicológico, que é o que? Consistente na ausência dessa capacidade de entender o ilícito ou determinar com tal esse entendimento. Surdo e mudo, que consegue um bom grau de interação social, não se enquadraria até então nessa definição aqui de inimputabilidade, revista no artigo 26, caput do Código Penal. Caberia até então, como é de praxe, a perícia médica, determinada aí pelo julgador na aferição da existência da inimputabilidade. O desenvolvimento mental retardado é uma oligofrenia, né? Situação em que a maturidade psicológica não é alcançada por força até então de uma patologia mental.
O exemplo é o idiotia, né? A idiotia, a imbecilidade e também a debilidade mental, né? Quanto ao estado de consciência, nós vamos verificar, senhores, nesse estado de consciência, dentro dessa exclusão da imputabilidade, que o quê? Né? Não se pode confundir a doença mental até então, esse desenvolvimento mental incompleto ou retardado e esse estado de inconsciência nessas situações. A doutrina, ela aponta como estados de inconsciência a sonambulância, sonambulismo, né? E a hipnose. Ainda algumas modalidades de mediunidade aí, lá do candomblé, esses trem aí. Né? As situações que caracterizam a exclusão da conduta humana, penalmente relevante, conduzem até então a essa atipicidade aí do fato. Fato atípico, não haveria um juízo de valor acerca da ilicitude nem da culpabilidade. Quanto à perícia médica, cabe-se ressalvar que a identificação até então da imputabilidade, né, por doença mental ou também por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, deve ser feita por perícia médica. Né? A inimputabilidade deve até então ser analisada, deverá ser analisada de acordo com o caso concreto, é uma deflagração do incidente de insanidade mental, artigo 149 do Código de Processo Penal, tá? O laudo do perito não vincula o julgador, como já explicitamos, né, que poderá dele divergir. O fato de o agente já ter sido interditado lá na esfera civil não é uma prova cabal também da sua inimputabilidade penal. A interdição, ela resulta na incapacidade para o exercício dos atos da vida civil, se ressalve isso, tá? E é um indício, né? Mas na verdade é um indício para a existência dessa anomalia psíquica até então. O fato de o agente já ter sido interditado na esfera civil não conduz à dispensa da perícia médica para a aferição da inimputabilidade penal. Consequências dessa inimputabilidade, o artigo 26 caput do Código Penal, ele diz o seguinte: o réu deve ser absolvido, né, cabendo ao julgador aqui aplicar-lhe a medida de segurança pertinente. Foi o caso lá do Adélio Bispo, como os senhores viram. O Adélio não foi absolvido, né? Ele não foi, ele está numa medida de segurança, né, chamado de sentença absolutória imprópria. Ao inimputável não se pode aplicar pena, isso daqui se fundamenta, né, está fundamentado na culpabilidade, já que a imputabilidade é seu primeiro elemento. É possível a aplicação de medidas de segurança e se fundamenta na periculosidade do agente até então. Culpabilidade diminuída, essa semi-imputabilidade, nós vamos ver que o semi-imputável está preconizado também no artigo 26, parágrafo único. Até aqui nós já vimos, culpabilidade, falamos ali as considerações iniciais, né, essa constatação da imputabilidade, a excludente dessa inimputabilidade, e agora nós estamos vendo, começaremos a verificar essa culpabilidade diminuída, né, essa semi-inimputabilidade. A semi, ela está lá no artigo 26, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3, nesse sentido, em virtude aí de perturbação mental, né, ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, né, até então, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Essa terminologia, né, cabe salientar que o Código Penal não emprega expressões como semi-imputabilidade ou semi-imputável. Adstringe-se a utilizar a expressão redução de pena, ponto de vista doutrinário até então, há quem rechace essa expressão semi-imputabilidade, optando aí pela expressão culpabilidade diminuída. Exemplo, César Roberto Bittencourt, ele fala dessa semi-imputabilidade ou culpabilidade diminuída, algo parecido com semi-virgem ou semi-grávida, pessoa de cor semi-branca também. Paulo Bussato, ele afirma que o sujeito é imputável ou inimputável. O que existe é a incapacidade
dos tribunais demonstrarem a imputabilidade. Não vemos problemas aqui com o emprego dessa expressão semi-imputabilidade por 3 razões. Primeira delas é de cunho mais pragmático, né? A expressão semi-imputável pode ser levada até a efeito porque foi a opção trazida pelo legislador e foi acolhida pelo nosso Código de Processo Penal lá no artigo 319, inciso 7º, né? Trazida com a redação da Lei 2043, de 403 de 2011. O próprio Código Penal também emprega a expressão semi-imputável, lá no artigo 98, né, quando fala dessa redução, a expressão trazida lá pelo legislador. E uma terceira situação é que se a imputabilidade consiste nessa capacidade de redução de culpabilidade, não vemos razão aqui para utilizar a expressão semi-imputável para quem possui parcial capacidade. Expressões semi-imputável e semi-imputabilidade são amplamente aceitas pela doutrina majoritária. O semi-imputável, senhores, a leitura do artigo 26 do Código Penal, parágrafo único, ela traz uma linha tênue, né? Uma linha fronteiriça aí, entre a imputabilidade e a inimputabilidade. Não existe, portanto, semi-imputabilidade por idade, né? O semi-imputável, o legislador também adotou o critério biopsicológico, anomalia psíquica, razão realizada aí por perícia, né, médica para oferir essa semi-imputabilidade. Perturbação de doença de saúde mental, nós vamos ver que Miguel Reale Júnior, ele fala que a perturbação da saúde mental, ela se enquadra nas situações psicopatológicas, essas psicopatologias, né? Refere-se ao portador de personalidade psicótica até então, ingressariam os instáveis que apresentam déficit de inteligência, insuficiência de crítica, né? Mitômanos, né? Próximos da paranoia e também até os autistas. A consequência dessa semi-imputabilidade, a literalidade do artigo 26, parágrafo único do Código Penal, a pena será diminuída de 1/3 até 2/3. Destaca-se aqui a diminuição da pena, ela é obrigatória. O julgador reconhecerá essa semi-imputabilidade e aí, né, deverá diminuí-la automaticamente. Se o semi-imputável possui parcial culpabilidade, ele merece uma reprovação também parcial, cabendo ao juiz aquilatar até então, né, à luz do caso concreto, o quanto de redução dessa reprimenda se terá. A natureza jurídica dessa semi-imputabilidade seria o quê? É a causa obrigatória dessa diminuição de pena prevista lá na parte geral do Código Penal. 2. Quanto ao sistema de sanção do semi-imputável, 2 possíveis sistemas. O vicariante, que é o unitário, deveria cumprir a pena ou a medida de segurança, mas não as duas cumulativas. O duplo binário, dualista ou dupla via, deveria cumprir cumulativa, a pena e a medida de segurança, mas especificadamente o semi-imputável cumpriria a pena e após, se necessitasse de tratamento, seria submetido até então a essa medida de segurança, né? É uma linha também tênue, uma linha bem fronteiriça e cumpriria uma outra aí, mas não ambas cumulativas, uma ou outra, tá certo? Medidas cautelares pessoais para o inimputável e semi-imputável. Vocês estudarão mais à frente essa questão, mas eu quero fazer um adendo aqui, que é o seguinte: o artigo 319 do Código de Processo Penal, ele fala lá no inciso 7º o seguinte: a possibilidade de o juiz decretar a internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável, artigo 26 do Código Penal. E aí, se houver o risco de reiteração. Né? Nesse contexto, se aplica as medidas cautelares diversas da prisão. Medidas cautelares diversas da prisão, salientes que é o quê? Não é o cara encarcerado. Tá? Já está falando aqui, medidas cautelares diversas da prisão, né? Que é para o semi-imputável e também para o semi-imputável. Menoridade. A menoridade penal, né, é a partir dos 18 anos. Né? Está prevista no artigo 27,
o artigo 228 da Constituição Federal. O artigo 27 do Código Penal diz assim: os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Tá lá. O artigo 228 do Código Penal são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. Então, se coadunam tanto a Constituição Federal, bem como o Código Penal. Já o ECA também diz, o artigo 104 do ECA diz assim: são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. Então, três situações, duas legislações extravagantes, né? O Código Penal e uma legislação extravagante, e também a Constituição Federal. Então, não há nem que se falar. No que concerne a menoridade, adotamos o critério biológico, a aferição da inimputabilidade. Tal critério é uma presunção absoluta, juris et de jure, de incapacidade desse discernimento, né? De entendimento aqui do caráter ilícito do comportamento. A menoridade penal e emancipação civil, nós vamos entender que pouco se importa essa porra aí, né? De incapacidade civil. Se no caso concreto o menor possuía aptidão para entender o caráter ilícito aí, se possuía a maturidade intelectual de um adulto, etc., a emancipação civil não surte os efeitos na esfera penal, tá? Se ele lá casou, foi emancipado, casou, assumiu empresa, que tem aquelas formas lá do Código Civil, não importa, tá? Ele não vai ser penalizado. A menoridade penal e a emancipação civil, né? Aí nós vimos aí. Em que momento o agente atinge a maioridade penal? No primeiro minuto do dia de seu aniversário, 18 anos. Aqui, a palavra para ele começa, é um F gigante, né? Você já sabe. Se trata aqui do prazo de direito material, artigo 10 do Código Penal, e incluir o primeiro dia não na contagem e desconsiderar as frações do dia. Olha lá, do artigo 11 do Código Penal. Então, desse modo, se o agente atingir a maioridade aqui, em algum período abrangido pelo horário de verão, esse horário artificialmente criado aí deverá ser levado em consideração a identificação do primeiro minuto aqui do dia do seu aniversário do agente. Não existe mais o horário de verão, que o mito tirou, né? Então, não há de se preocupar com isso mais. Mas questão de concurso, tá? A menoridade penal e o Código Militar. O menor de 18 anos é inimputável, salvo se já tendo completado 16 anos, revela suficientemente desenvolvimento psíquico aqui para entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Trata-se de toda evidência o permissivo para que se impute a responsabilidade penal ao menor de 18 anos é flagrantemente incompatível aqui com o artigo 228 da Constituição Federal, certo? Então, duas questões aqui até relevantes nessa questão. O militarismo, eles aceitam essa minoridade penal seja reduzida. Mas o camarada, para servir o exército, tem que ter 18 anos. Não é uma situação incongruente? Sim. Por quê? O camarada, se eles admitem aqui, mas para ingressar nas Forças Armadas, na Secretaria de Segurança Pública, a pessoa tem que ter 18 anos, senão não ingressa. Só vou ligar o cabo aqui que deu um probleminha aqui. Senão vai desligar. Vamos lá. Menoridade penal e o Tribunal Internacional, né? Tribunal Penal Internacional. O TPI, o Tribunal Penal Internacional, estabelece em seu artigo 26, o tribunal não terá jurisdição sobre as pessoas que a data alegada pratica o crime, não tenham ainda completado 18 anos. Então, rechaça também. Menoridade penal e o momento da constatação do crime permanente e o crime continuado. Como por outrora em outras aulas já falamos reiteradamente sobre o crime permanente e o crime continuado, é no momento da conduta ou da ação. Pouco importa o momento do resultado, pois no artigo 4º do Código Penal adotamos a teoria lá que nós vimos da atividade, tá certo? O crime permanente ou crime continuado, a maioridade no momento da cessação da permanência dessa continuidade. O exemplo, vamos imaginar que um jovem de 17 anos, na véspera de atingir a maioridade, cerceia a liberdade de alguém, cometendo um crime de sequestro, cárcere privado, artigo 148, que, como sabemos, é um crime permanente, né? Vamos imaginar
que esse indivíduo aí, que o jovem, apenas liberta a vítima alguns dias depois, quando já atingiu a maioridade. Deve ele aí, até então, ser responsabilizado na maioridade. Então está, ó, a mãozinha, né, cifro. Então, se ele começou na menoridade e quando já libertou a vítima, já era maioridade e foi preso, né, vai responder como se tivesse essa maioridade pelas circunstâncias que nós falamos lá do crime continuado ou do crime permanente. É constitucional a redução da maioridade penal? A pergunta que se faz, né? Resta óbvio não ser possível essa redução da maioridade penal, embora muitos analfabetos aí batem nessa vertente, até advogados eu vejo, como mera alteração do artigo 27, né? E por meio de emenda à Constituição, essa seria possível? 3 posições aqui. Não é possível, pois constitui cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal, que proíbe a deliberação sobre proposta de emenda constitucional tendente a abolir direitos e garantias individuais. Já uma outra corrente diz que é possível, pois não constitui cláusula pétrea. Não se trata aqui de cláusula pétrea, pois não haveria que se falar em direitos ou garantias individuais. E já uma outra corrente, fica nesse meio termo, é possível, pois é uma cláusula pétrea, mas não aboliria essa garantia individual. A maioridade penal é a partir dos 18 anos, é uma garantia individual. Está caracterizada como uma cláusula pétrea. A Constituição Federal, em seu artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, proíbe a abolição de direitos e garantias individuais, e não a sua mera redução. Seria possível até então reduzir a direito ou garantia individual, desde que não se comprometesse o seu núcleo essencial. Haveria até então uma razoabilidade, a redução dessa maioridade para 16 anos. Já não seria possível, por exemplo, uma redução para 12 anos, porque a garantia constitucional teria um núcleo essencial solapado até então, né? Como se vê, o tema é extremamente polêmico em sua doutrina e há uma verdade aqui que é o seguinte: inúmeras propostas têm tramitado no Congresso Nacional, né? E se houver a aprovação de uma PEC, né, que é a proposta de emenda constitucional, como essa, o STF será chamado aí para dirimir, para dar a última palavra acerca dessa matéria. Consequências aí da prática desse injusto penal aí, pelo menor, né, pelo menor. A doutrina bipartida, ela diz que crime é fato típico e ilicitude. A culpabilidade seria um mero pressuposto aí da aplicação da pena e ele não seria punido aí por ausência de culpabilidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é o ECA, é categórico, senhores, em asseverar que o menor não comete crime, mas sim um ato infracional equiparado a crime ou contravenção, lá do artigo 103 do ECA, e o menor não se aplica a pena, mas sim as medidas socioeducativas do artigo 112 do ECA, né? Os atos infracionais praticados aqui por adolescente, pessoas até então com idade a partir de 12 anos completos, e as medidas específicas dessa proteção aí aplicadas às crianças, pessoas com idade até 12 anos incompleto, né? Então, nesse contexto, são duas situações. Os atos infracionais praticados por adolescentes, pessoas com idade até 12 anos incompleto, e as medidas específicas de proteção aplicadas às crianças, né? Pessoa com idade até 12 anos incompleto. No que tange às medidas socioeducativas, a doutrina, senhores, e a jurisprudência reconhece o seu caráter sancionatório. O STJ, quando reconheceu a possibilidade até então de se aplicar a prescrição penal a tal medida. A súmula 338, ela diz que a prescrição penal é aplicável nas medidas socioeducativas. Então, é de suma importância nós destacarmos aqui que o menor não se submete a um processo penal. Não. O processo é regido pelo ECA e as disposições do Código de Processo Penal são aplicáveis aqui nas medidas subsidiariamente aí até então. O nosso último tema de hoje, que é embriaguez completa e fortuita, né? Aqui nós verificaremos aqui nesse contexto, tá certo? Vamos lá então, né?
as considerações iniciais. A culpabilidade ela pode ser excluída pela embriaguez completa, por caso fortuito ou de força maior. Previsão que encontra lá no artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Tá? É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou de força maior, era ao tempo da ação ou da omissão. Tá? E aí nós vamos ver que embriaguez consiste em quê? Em um estágio de intoxicação aguda produzida aí pelo álcool ou por substância que produza esses efeitos análogos até então, que subtraia ao agente o discernimento necessário para entender o ilícito e determinar-se de acordo com esse entendimento. Os estágios da embriaguez, né, que é essa excitação e euforia, chamado de a fase do macaco. Até então, a primeira, que é embriagado, né, que a pessoa está nessa embriagada, ela perde ou diminui até então os efeitos, os efeitos inibitórios e passa a adotar aí um comportamento mais extravagante, né? Começa a falar mais alto, com mais frequência, né? E a depressão, essa agitada, é a fase do leão, né? O ébrio aí, ele passa por uma confusão mental que o deixa mais uma irritação, ficar agitado e agressivo. Nós falaremos mais à frente, mas eu quero já deixar bem claro que há doutrinadores que trazem outra fase, que é a fase do porco, né? Nós vimos a fase do macaco, a fase do leão e a fase do porco, né? Que o cara já está à mercê de dormir em qualquer lugar, cachorro lambe a sua boca, e aquele adágio popular que fala que não tem dono, né? Vocês sabem o que eu falei. E aí, e outros atos também podem acontecer. Tem uma situação de um camarada para lá de Porto Velho, esqueci o nome da cidade. Eu sei que é comarca de Porto Velho, tanto é que eu vou fazer esse júri lá. E aí, o camarada tomava um goró mais um colega, e certo dia ele amanheceu, sentiu as suas partes íntimas doendo, né? Parte onde sai o excremento. E aí, ele falou, dormi junto com fulano. Foi lá e deu 8 machadadas no cara. 8 machadadas, né, que partiu a cabeça do cara, partiu aqui assim do cara e outros detalhezinhos. Ele vai a júri popular porque o cara, eles já estavam nessas fases, né, de bebo não tem dó, né? Mas aí, vamos ver o que vai dar mais à frente. Classificação da embriaguez. Os seguintes critérios. Quanto à intensidade, o grau de afetação dos sentidos aí, incompleta, parcial ou semi-plena. É a sensação dessa euforia, é o relaxamento dos efeitos inibitórios, não compromete aí totalmente, né, a capacidade de compreensão acerca dessa ilicitude do fato. É a possibilidade de determinar, né, a consoante tal entendimento. A completa, total ou plena é a capacidade de compreensão que subtrai a consciência e as vontades livres. Duas fases aqui poderá praticar crimes em sua modalidade comissiva ou omissiva. E também a fase comatosa, é a letárgica, do sono ou do coma, né? A fase do porco aqui, como já traz, o doutrinador já traz mais à frente. Ocorre esse estado de inconsciência, o ébrio ingressa em um estado do sono profundo e não teria como, portanto, praticar ação criminosa, né? Quanto à iniciativa, a origem ou a procedência, ela pode ser pré-ordenada e não acidental. E a não acidental ela se desdobra em voluntária intencional e também em culposa, né? E aí nós verificaremos. Então, nessa pré-ordenada é aquela em que o sujeito ingere a substância para praticar o crime. E aí ela funciona como fonte de encorajamento para a atividade criminosa e premeditada. Nesse caso, não há exclusão da culpabilidade do agente, constitui aí uma situação agravante prevista lá no artigo 61, inciso 2L do Código Penal. Então, aqui eu quero deixar bem claro que muitas pessoas bebem e pensam que talvez bebendo, estava bêbado. Não, vai aumentar a sua carga de condenação. Só isso, tá? A não acidental é dividida em voluntária, intencional e culposa, como eu disse. A voluntária intencional é aquela que o sujeito quer ingerir a substância e embriagar-se, mas não pretende praticar o crime.
né, praticar crime. Exemplo, o indivíduo sai com os amigos para um bar e começa a ingerir substância alcoólica com a intenção somente de se embriagar. Não pretendia praticar crime, mas ao sair, um amigo que se encontra também tão embriagado quanto ele, né, dois irresponsáveis, e pede para ele conduzir o carro, automotor aí, né, no retorno aí às suas respectivas residências. Já estaria aí caracterizado o crime pelo fato de conduzir o veículo em estado de embriaguez. A culposa é aquela, senhores, em que o sujeito quer ingerir a substância, mas não pretendia embriagar-se, muito menos praticar o crime. Exemplo, o sujeito que vai a uma confraternização, pretende ingerir poucas doses de bebida alcoólica, mas tendo pouca resistência ao álcool, acaba se embriagando e vem a praticar o crime. As modalidades aí de embriaguez acidental, não haveria exclusão da culpabilidade, ela é completa ou incompleta, tá certo? A acidental e a fortuita, aqui há uma ressalva, e aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. É aquela proveniente do caso fortuito ou de força maior, né? Aquela em que o agente não teve a intenção de ingerir a substância alcoólica, né? Nesse contexto. E acaba ingerindo aí, e sem a consciência desse caso fortuito ou de força maior, ou tendo consciência, mas sem vontade ou de força maior. Então, nesse contexto aqui. O exemplo é a ingestão da substância sem consciência. Colocam a droga no copo da pessoa aí, dessa bebida do indivíduo, que não percebe e acaba ingerindo. Outro exemplo é a ingestão de substância com consciência. Sem vontade, o sujeito é obrigado, mediante uma grave ameaça, a ingerir essa substância. A embriaguez fortuita, a intensidade da embriaguez, ela deve ser aquilatada aqui e pois influenciará, né, influirá na análise da imputabilidade. A embriaguez fortuita, nesse contexto aqui, se ela for completa, excluirá a culpabilidade. Se a embriaguez fortuita for incompleta, haverá uma diminuição de pena de 1 a 2 terços, nos termos do artigo 28, parágrafo 2º do Código Penal. Embriaguez patológica, né, é um vício do álcool ou de outras substâncias de efeitos análogos, lícita ou ilícita. Trata-se de uma anomalia psíquica, né, e o viciado pode ser tratado como inimputável até então. O vício é considerado doença mental, enquadrado lá no artigo 26, caput do Código Penal. A embriaguez por si só não exclui essa culpabilidade, mas a doença mental poderá excluí-la. A teoria actum libera causa, ela diz, nós vamos entender que a despeito das infindáveis controvérsias doutrinárias, a culpabilidade reside aí no livre-arbítrio. Quando não há uma liberdade, deve ser afastada a culpabilidade. O ponto de vista de política criminal é até um absurdo em que o agente, por exemplo, embriaga-se voluntariamente, né, e dirige-se em alta velocidade, atropela e mata pessoas na rua, estaria agindo aí de forma inculpável e por isso precisaria ser absolvido, né? Para solucionar tais questões, criou-se uma ficção jurídica, que é a teoria actum libera causa, que é a ação livre na causa, né? De acordo com essa teoria, o momento da liberdade da ação, no caso da embriaguez, não deve ser aquilatado por ocasião da conduta humana, mas sim em um momento anterior na causa, na origem. A embriaguez, esse é o momento e o da ingestão do álcool ou da substância de efeitos análogos. Fica fácil entender aqui, senhores, que ela excluir a culpabilidade, né? Não podemos excluir a culpabilidade em caso de embriaguez preordenada, voluntária ou culposa, em relação ao momento da ingestão da substância. Essa liberdade permite a caracterização da reprovabilidade do seu comportamento. Na embriaguez acidental, fortuita, o agente não foi livre ao decidir pela ingestão da substância. Por isso, a sua culpabilidade será diminuída quando a embriaguez não for completa, ou excluída quando for completa, né? Duas linhas de pensamento aqui procuram explicar a teoria actum libera causa. Por quê? A teoria da exceção, que ela diz que o seguinte: a capacidade da culpabilidade, dessa imputabilidade, o agente, no momento do fato, por influência do direito consuetudinário, né? Essa primeira tese não tem sido acolhida aqui. Já a teoria do tipo, ela fundamenta a imputabilidade do resultado onde?
né, ao agente pela existência dessa capacidade da culpabilidade, a imputabilidade a ele. E em momento anterior ao fato praticado. Entendimento melhor explica essa actum libera in causa, né, nós vamos dizer, em nossa ordem jurídica. Por quê? É ver o momento que foi. Como que foi esse momento, no caso concreto? Se analisa e aí é aplicado. A crítica à teoria dessa actum libera in causa é a responsabilidade penal objetiva. Por quê? A principal crítica que ela consagra aqui é uma responsabilidade penal objetiva, que seria incompatível com a Constituição Federal. Acreditamos até então que a adoção da referida teoria, no atual estágio dessa dogmática penal, é a única de solucionar a contento as questões envolvendo a embriaguez. Não há como deixar de responsabilizar alguém que voluntariamente, por exemplo, coloque-se em estado de embriaguez completa e trafega em alta velocidade, aí, produzindo a morte de outras pessoas. Essa é uma ficção jurídica que entende a questão relacionada a essa prática de política criminal, né? E as abstrações exacerbadas aqui do normativismo, né, não podem andar em descompasso com a dinâmica das relações sociais, mormente na atual sociedade de recíclico, né, em que vivemos. Consequências da embriaguez fortuita e completa, qual seria a consequência nessa hipótese aqui, né, é que o agente pratica um injusto penal, mas tem uma imputabilidade afastada aí pela embriaguez completa, né, proveniente do caso fortuito ou de força maior do artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Não restará outra alternativa ao julgador, senão prolatar uma sentença absolutória própria, sem imposição de medida de segurança, porque se ela for imprópria, é com medida de segurança, ou sanção de qualquer outra natureza. A prova da embriaguez e a prova da inimputabilidade, né? Não há um modo único de provar a embriaguez. A doença mental, que exige, né, lá o conhecimento de técnica especializada. O estado de embriaguez poderá ser provado por outros meios admitidos em nossa ordem jurídica. Por que esse conhecimento técnico? Porque não é o olhômetro. Muitas das vezes você olha para o cara e ele tem cara de retardado. Mas isso não vale, né? Tem que ser um conhecimento técnico. Admite-se como meio de provar a embriaguez o exame clínico, a prova testemunhal, mídias de gravações que demonstram o comportamento do ébrio, né? E a despeito de eventuais entendimentos em sentido contrário, a embriaguez era completa e, portanto, né, impossibilitava o entendimento do caráter ilícito do fato. Demanda um exame pericial. Embriaguez e a lei de droga, a lei 11.343, é o nosso último tema de hoje, né? Então nós vamos vendo que a lei 11.343 de 2006, ela fala a embriaguez lá no artigo 45. É isento de pena o agente em razão da dependência ou sob efeitos provenientes do caso fortuito ou de força maior de droga, era ao tempo da ação ou da omissão qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar se de acordo com esse entendimento. Esse dispositivo aqui trata de tema relacionado à embriaguez completa, né, proveniente do caso fortuito ou de força maior. E também da embriaguez patológica, né, consubstanciada na dependência química, e como vimos, deve ser tratada como doença mental lá do artigo 26. A lei de drogas, o parágrafo único do artigo 45, permite ao juiz, na sentença absolutória, o encaminhamento do réu ao tratamento médico adequado. O encaminhamento, nós vamos ver duas situações aqui, o encaminhamento é obrigatório e o encaminhamento facultativo. O obrigatório, os adeptos dessa corrente, dessa linha de pensamento, o juiz não apenas pode, ele deve encaminhar o réu para esse tratamento médico adequado. Em se tratando de doença mental proveniente da dependência química, da dependência de drogas, serem aplicadas medidas de segurança clássicas aí, né, que nós já vimos aí, que é o tratamento ambulatorial e internação, encaminhamento médico aí adequado. O encaminhamento ele pode ser facultativo, e os defensores dessa segunda corrente de pensamento diferenciam aí a medida de segurança, que é o tratamento ambulatorial e a internação, do encaminhamento de tratamento médico adequado. O encaminhamento a que se refere o disposto lá no artigo, nesse artigo por outrora lemos, seria meramente facultativo. De regra, deve o juiz aplicar ao inimputável a medida de segurança.
a lei de drogas ainda contempla a previsão de uma diminuição de pena quando o agente possuir a culpabilidade diminuída. Então, nessa questão aqui, eu quero fazer um adendo, antes de finalizar. Eu tenho visto muito o juiz, ele não dá de forma obrigatória. Ele fala, né, que deve procurar uma clínica, que assim fizesse, e condena uma sentença própria, né? E aí ele não indica, como é que eu falo? Não obriga que vá fazer o tratamento, mas ele indica que procure uma clínica e faça os tratamentos. Assim o Dr. Rogério Montagne fazia, tá certo? Pessoal, até aqui, né, nós falamos nós falamos da culpabilidade, nós vimos a exclusão dessa culpabilidade, né? E aí nós entramos na seara da culpabilidade diminuída, que é essa semi-imputabilidade. Depois nós vimos a menoridade. Por fim, a embriaguez completa ou fortuita, né? E aí nós falamos aí de forma a miúde. Na próxima aula, que será no sábado, nós falaremos sobre a exigibilidade de conduta diversa, tá? Falaremos sobre a coação moral irresistível e sobre a coação física irresistível. Também sobre a potencial consciência da ilicitude, né? A exclusão dessa potencial consciência da ilicitude, esse erro de proibição, e as causas supralegais de exclusão da culpabilidade. Finalizaremos aí o terceiro elemento do crime, que é a culpabilidade, que nós vimos que nesse conceito analítico de crime, que é fato típico, ilicitude e culpabilidade. Esgotaremos, né, a questão dentro desse conceito analítico, tá certo? Eu só tenho a agradecer aos senhores, tá? E até aqui o senhor tem o sustentado. Na próxima aula, já iniciaremos sobre essa exigibilidade de conduta diversa. No mais, tenham todos bons estudos.